QAP, QRA, Cristalino da Estrada. Estamos aqui hoje no nosso canal Viva Bem na Estrada, com ele, Pastor Pedro Noia. Seja bem-vindo a mais um podcast. O tema de hoje é o seguinte: aprenda a transformar o caminhão, a sua boleia, em um devocional ambulante. Isso é forte, hein? Isso é muito forte. Um devocional sobre rodas. Meu Deus, que impacto! Não esqueça que você está aqui conosco, já deixa o seu like, entra no nosso site, se inscreva para que você participe dos nossos e-books. Vários materiais importantes, conteúdos especiais, premium, para que você possa ter na sua vida, que você possa ler, que você possa participar do transporte como ninguém. Se inscreva no nosso site, participe do nosso conteúdo, do nosso YouTube. Nosso site é www.vivabemnaestrada.com.br. Apresentando agora o nosso convidado, Pedro Noia, o nosso pastor da comunidade ComBC, comunidade fantástica, ele que é casado há 30 anos, escritor, acima de tudo, um homem de fé. Pastor Pedro, se apresente, fica à vontade, um prazer estar conosco. Obrigado, Delano, satisfação é nossa, um prazer estar aqui falando para esses heróis aí da estrada, esses homens, essas mulheres que, querendo ou não, acabam carregando o nosso país nas costas, e às vezes é uma classe tão discriminada, tão abandonada. Verdade. Sujeita a tantas intempéries, não só da natureza, mas também das distâncias. O caminhoneiro é esse homem, essa mulher que enfrenta distâncias, estradas, fronteiras, cargas pesadas, e às vezes a carga mais pesada que ele carrega é aquela silenciosa no coração, que é a distância da família, distância da casa, não ver os filhos crescerem e tantas outras dificuldades que esses homens e essas mulheres enfrentam. Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigado, pastor. E o tema hoje que o Viva Bem na Estrada vem trazer para você, um dos pilares do nosso canal é espiritualidade. O pastor já abordou e eu quero que você preste bastante atenção hoje no nosso podcast, na nossa conversa, porque é uma distância muito grande, pastor, que o caminhoneiro tem do seu lar. E para começar a nossa conversa, a velocidade média que o motorista deve andar na estrada, pastor, o máximo que as empresas admitem com segurança no transporte rodoviário de cargas e lotação é 80 km por hora. Grave bem, 80 km por hora. É possível, dentro desse limite de segurança, pastor, falar com Deus? Dentro de uma conversa, dentro do caminhão, andar dentro do limite de velocidade ou estar dentro de um caminhão dirigindo, é possível falar com Deus, pastor? Essa é a nossa primeira pergunta para o senhor. Como conversar com Deus dentro de um caminhão, andando na velocidade de segurança? Como conversar com Deus? Bom, partindo do pressuposto que a gente é capaz de conversar com pessoas que estão do nosso lado dentro da boleia, partindo do pressuposto que às vezes somos capazes de ouvir uma música dirigindo sem que isso tire a nossa atenção, eu penso que a oração, a reza, ela nada mais é do que uma conversa com Deus. E nós podemos conversar com Deus em todos os lugares. Aquilo que muitas vezes o caminhoneiro trata como sua casa, né? Seu microcosmos ali, a sua boleia. Às vezes é o seu quarto, às vezes é a sua cozinha, por que não também ser o seu altar, o seu templo, o lugar onde ele vai estar ali, enfrentando os dissabores da estrada, às vezes com motor barulhento, às vezes com muita buzina do lado de fora, mas no silêncio do seu coração ele pode estar falando com Deus, ele pode estar conversando com o Pai, apresentando suas petições com ação de graça, ele pode estar fazendo pedidos, ele pode estar agradecendo, ele pode estar louvando, ele pode estar se derramando, sem que para isso ele perca a sua ciência, até porque a Bíblia diz que o profeta, ele recebe o Espírito, mas o profeta, ele continua ciente. O profeta recebe o Espírito de Deus, mas ele continua consciente do que está fazendo. Ele não é tomado pelo Espírito.
O espírito e a alma caminham juntos. Então ele está ali, cônscio do que está fazendo, suas responsabilidades na estrada, sua atenção redobrada, e assim mesmo a sua alma pode estar sendo derramada com Deus. Uma conversa espiritual extraordinária. Maravilhoso. Maravilhoso. É importante você, chofer, que está ouvindo isso aqui hoje do pastor Pedro, e tendo essa aula espiritual, que quando você estiver dirigindo, mesmo enfrentando problemas de segurança, não é isso, pastor? Sim. Tendo habilidades de segurança na estrada, o que o pastor Pedro está dizendo é que você pode estar conversando com Deus. Correto, pastor? Certamente. Em oração. É importante dizer que muitas pessoas, pastor, muitos choferes de caminhão, e hoje nós temos mulheres também, Sim. pastor. Eu quero deixar aqui também que nós temos homens e mulheres. São milhares. Assim como ele trafega e antes dele parar, é possível ser um homem de fé nessa solidão da estrada. Você vê que dirigindo, você deu o tópico para ele conseguir ter uma conexão com Deus na dirigibilidade dele. E agora, fazendo uma segunda pergunta, avançando, é possível ele ser um homem de fé na solidão da estrada? Como você colocaria para ele essa possibilidade de se tornar um homem de fé na solidão da boleia? Nós não podemos aqui negar que os enfrentamentos que os motoristas, os choferes, como você diz aí, tanto homens quanto mulheres, enfrentam no seu dia a dia, o distanciamento familiar, a questão da tensão no trânsito, os problemas de fila, de parada, de carga, de descarga, a gente não pode deixar isso de fora. Realmente, assim, o desafio é muito maior do que talvez para qualquer outra classe de trabalhador no Brasil. Os caminhoneiros realmente precisam ser muito aguerridos, muito corajosos, muito resilientes, renunciarem muitas coisas que estão ao seu redor para manterem uma vida de fé. Mas, penso eu, que quanto maiores são as lutas e os enfrentamentos, quanto maiores são os obstáculos, maiores também são os prêmios. Então, na medida em que um homem de Deus, né, se torna um caminhoneiro ou já é um caminhoneiro, e ele vai enfrentar todas essas intempéries que nós alistamos aqui, e ele consegue se manter firme, ele se torna como um Paulo. É aquele homem que combate o bom combate. Meu Deus. E no final ele guarda a sua fé, ele termina a sua carreira, ele termina o seu trajeto, ele termina o seu trecho, ele faz a sua entrega e ele é capaz de, daquele lugar, passando por todos esses obstáculos, olhar para o alto e dizer: obrigado, Senhor, tu esteves comigo nessa batalha, tu esteves comigo à frente desse caminhão, né? O Senhor me trouxe a esse lugar e eu posso glorificar o seu nome. Então, é possível sim. Isso é forte. Não dá pra gente Isso também. Isso é forte, hein? Não dá pra gente ficar colocando as dificuldades da vida como motivação, ou desculpas, ou justificativas pra gente não ter uma vida com Deus. Pelo contrário, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Quanto maiores são os obstáculos, mais a oportunidade de você ver Deus agindo na sua vida. Mais a oportunidade de você ver Deus te livrando de incidente, de acidente. Mais a oportunidade de você chegar em casa e encontrar um lar protegido pelo Pai. Mais a sua oportunidade de chegar em casa e ver filhos que estão esperando a sua volta para te dar um abraço, para te abraçar, e não para estender a mão e pedir dinheiro. O processo que o caminhoneiro enfrenta é mais difícil, mas a vitória dele também é muito maior. Meu Deus. Isso é muito forte, pastor. Eu tô aqui impactado, eu que tive a oportunidade, fiquei até impactado aqui. Eu que tive a oportunidade tenho 25 anos de segmento. E nesses 25 anos fiquei impactado aqui. A palavra foi muito forte. Tenho 25 anos de segmento. E vi muitos caminhoneiros ter a fé abalada. A sua mensagem foi uma mensagem que também veio de encontro para mim, porque eu trabalho com Viva Bem na estrada, e ter o chofer motivado, porque eles esperam uma motivação, mas é uma palavra de fé, você, chofer, que precisa dessa palavra. Não deixe sua fé ficar abalada. Você precisa de Deus
na sua vida. Você precisa dessa fé. Se você está gostando dessa mensagem, se essa mensagem vai chegar ao teu coração, manda uma mensagem para a gente que você quer que continue isso. Você quer que continue, que a gente lance novas mensagens como essa aqui, de espiritualidade. Porque, pastor, o chofer, ele passa muitas das vezes de 20 a 30, ou de algumas empresas, 45 dias longe do lar. Isso aqui não estava dentro da nossa conversa, e eu vou colocar aqui para você, que é o que eu vivo juntamente com eles. O gerenciamento de risco, que é um tema que eu abordei em outras palavras que eu tenho, o gerenciamento de risco é uma empresa que foi alocada num seguro, e esse seguro trabalha dentro dos contratos das empresas e fazem rotas para eles. Essas rotas são obrigatórias para que as empresas de seguro trabalhem dentro do contrato para as empresas. E seguem essas rotas. Essas rotas são extremamente complexas, ou as gerenciadoras nem vão a campo fazer o processo. E eles têm que parar em locais que, às vezes, não têm a estrutura brasileira de parada. Ainda ela é muito fraca nesse quesito. Por exemplo, a própria lei da jornada foi colocada, mas o próprio governo não dá o suporte, a estrutura para que ele tenha. Então, a própria gerenciadora cortou que o chofer leve a família, o que no passado poderia levar, no tempo do filho ter umas férias e aquele cenário. Como ter um relacionamento de igreja, igrejando, um relacionamento espiritual, de comunhão com igreja, aqui estou colocando como Deus também, de corpo. Como você falaria de corpo? Você sendo um líder espiritual, uma pessoa que tem hoje à frente um líder de uma grande congregação, dessa parte de igreja, e o contato com a família como ser um sacerdote, um pai, nessa questão de casamento. Como você colocaria esses dois tópicos? Igreja e família estando nessa ausência. Como auxiliá-los, pastor? O que você falaria de conselho para os nossos choferes no Brasil? Delano, assim como o caminhão precisa de manutenção, precisa de óleo, precisa de estar parando de vez em quando, de combustível, do Arla e tal. Das suas manutenções. E se você não colocar um bom óleo, um bom combustível, não fizer a manutenção, por melhor que seja esse caminhão, a tendência é que ele comece a produzir menos. E começa a dar problema. Perfeito. O ser humano não é muito diferente disso. Então vai muito do que esse caminhoneiro, do que esse chofer, ele se alimenta durante o dia. E hoje nós temos a possibilidade de abrir janelas para o mundo inteiro, de diversos assuntos. O próprio programa aqui, ele vai ser acessado por uma rede social. Correto. Ou seja, se você se alimenta de lixo, a probabilidade é que você se torne um reciclador de lixo. Mas se você se alimenta de bons frutos, a probabilidade é que você tenha um corpo mais saudável. A vida espiritual não é diferente. Então qual é o grande problema, às vezes, que eu penso na vida do caminhoneiro? É que o mundo lhe oferta muitos prazeres, muitas bandejas, muitas possibilidades. Desde a prostituição, a parte da pornografia, a parte das crendices dentro do YouTube ou dos outros mecanismos de redes sociais. Se ele se alimenta de porcaria, é provável que ele comece a encontrar nessas porcarias as justificativas para não se tornar um homem de Deus e não ser sacerdote da sua família. Todavia, quando esse homem ele passa para a sua família mesmo distante, porque nós não amamos só quem está perto, nós amamos pelo coração. E o coração não precisa de estar perto para amar. Você ama quem está distante, lá na China. Você ama às vezes mais do que alguém que está do seu lado aqui dentro desse ambiente. Para amar não precisa de estar perto, ainda que seja bom. Então não é porque ele está longe que ele vai deixar de ser amável. E como é que ele passa a ser amável? Quando a sua família vê nele o sacerdócio. É quando ele passa para a família informações de que mesmo distante, ele continua com a sua fé inabalável. Quando ele continua a congregar quando ele pode. Quando ele continua orando. Quando ele comenta sobre a sua família, do devocional que ele fez ali antes de subir no seu caminhão. Da palavra que Deus ministrou ao coração dele. Ele comenta sobre um louvor. A família dele está sendo retroalimentada de que esse homem mesmo distante, fora dos olhos, ele continua ligado no Deus que eles servem. E aí essa família vai servir ao Senhor com alegria, essa família vai estar mais próxima do corpo da igreja, enquanto esse sacerdote continua no monte como Arão,
lá em cima, abençoando enquanto a família peleja na terra. Então ele não precisa estar literalmente dentro de um ambiente eclesiástico, ligado a um corpo diretamente ou diariamente para ser o sacerdote da sua família. A sua família passa a ser Josué no campo, enquanto ele lá de cima continua orando e passando informação para sua família. Eu sou o sacerdote dessa casa, eu continuo amando essa família. E aí ele passa um zap, ele manda uma mensagem, ele manda um texto, ele liga, abre uma visão ali enquanto está dirigindo e está falando com a família. O que ele está fazendo? Ele está apacentando o seu rebanho, ele está apacentando a sua família, mesmo de longe. Então, dá sim. Dá para você ser um homem de Deus, um homem de fé, um sacerdote, alguém que influencia uma nação inteira através da sua família quando você se coloca no lugar de homem de Deus. Agora, se você vem com desculpa, de distanciamento, de esfriamento, que eu não consigo ir na igreja, que eu não consigo não sei o quê, bom, aí vai ter desculpa para todo mundo. Não só para o caminhoneiro, vai ter desculpa para mim e para você também. Desculpa todo mundo tem. Lá no Éden, no paraíso, tinha desculpa para se esconder atrás de árvore. Correto. Então, não se esconda atrás das árvores que vão aparecer no seu caminho, não. Sai de trás da árvore e diz, Senhor, eu preciso mudar nessa área, eu preciso ser um homem mais presente, mesmo estando ausente de corpo, eu preciso ser um sacerdote dos meus filhos, eu posso orar com eles todas as noites antes de dormir, através de um aparelho de telefone, porque é difícil o lugar desse país que a gente não tenha sinal de telefonia. Difícil. Ok? Difícil. Olha, quando as minhas filhas eram pequenas, muitas vezes eu estava fora, porque eu fazia muitas palestras fora, passava o final de semana fora. Ok. Mas quando eu estava em casa, e às vezes eu chegava da palestra muito tarde, as minhas filhas já estavam dormindo, eu orava com elas todas as noites. E elas já estavam dormindo, e o que eu fazia? Eu ia lá no lençol e dava um nozinho na ponta. Quando elas acordavam de manhã, elas olhavam o lençol com o nozinho e diziam, papai teve aqui e orou por mim. Interessante. Então dá para você estar presente, mesmo de corpo ausente. Só não dá é para a gente se esconder atrás de um vitimismo que não cabe para aquele que tem Cristo no seu coração. Maravilhoso, maravilhoso. Você que hoje, ou amanhã, ou quando estiver vendo esse vídeo, tome uma posição. Não seja vitimista. Ligue para sua esposa, ligue para os seus filhos, faça um devocional com eles, seja presente. Porque um dos nossos tópicos também, pastor, nossos pilares, é o relacionamento. Então você tem, hoje, está tendo uma aula espiritual, uma ajuda espiritual do Viva Bem na Estrada, porque o cuidado e o sucesso do chofer começa em cuidar de você mesmo. O maior sucesso do KM rodado, do seu chassi, do seu cuidado, é quando você começa a cuidar de você mesmo. Então você tem, a minha esposa não dá certo, meu relacionamento dá certo. O pastor já colocou aqui, com palavras de sabedoria da Bíblia, com palavras do céu para você, que dá sim para você cuidar da sua casa mesmo com distância. Porque eu já tenho N depoimentos, pastor, e eu vou trazer pessoas aqui que eu encontrei quando eu fui formar o canal e me incentivaram a formar o canal, dizendo, Delano, faz sim esse canal, por quê? Porque hoje eu sou arquiteta. Hoje eu não quero dizer aqui o nome das profissões, mas eu me formei, vamos colocar assim, na maneira geral. E hoje eu tenho uma vida muito boa. E sabe quem era meu pai? O quê? Caminhoneiro. Outra, pô, Delano, você vai formar esse canal? Vou. Sabe quem era meu pai, Delano? Caminhoneiro. O centro de chofer que nós vamos ter aqui, numa das empresas apoiadoras, a qual Viva Bem né, que é a Delmar Transporte, centro de treinamento e aperfeiçoamento Marília Scarpe, em apoio a um ex-chofer de caminhão, né, foi caminhoneiro. Então, eu tenho uma linhagem caminhoneiro. São pessoas que são heróis. O problema é que você não se vê no espelho como herói. E talvez é uma cegueira espiritual que você tem, que você não está conseguindo enxergar em você essa bênção ou esse lado espiritual que você mesmo não se vê, como o pastor colocou, desses entulhos, dessas mensagens, desses lixos que você está jogando para dentro de você. Dá sim para você fazer. Porque se o pastor mesmo disse, eu viajava, mas eu cuidava, o exemplo dele, eu dava um nozinho e eu orava. Dá o seu nó. Liga para a sua família e ora com a sua família, reza com a sua família, dá um alô para sua esposa, fala, tá tudo bem,
as finanças estão bem, o caminhão está bem, eu estou bem. Toma essa iniciativa hoje. Começa a fazer isso. Uma pergunta, pastor. Indo para a parte prática. Tem muito motorista que, e o Viva Bem pode um dia começar a fazer. Leitura. Como que eu vou ler? O pastor é escritor. Eu já li alguns materiais do pastor. Inclusive, ele tem um curso, né, de teologia lá onde é a ComBC, maravilhoso. Eles já pediram para colocar, o Viva Bem vai lançar alguns e-books, por isso que eu estou te falando. Se cadastra. Você vai ter muito material, que é o Guardião da Estrada, né? O que a gente vai fazer no Guardião da Estrada, pastor, antes de eu lançar a pergunta? Os motoristas vão participar de cursos gratuitos que o Viva Bem vai colocar, e nesses cursos gratuitos eles vão se capacitando. E aonde eles se capacitam, ele vira um guardião na estrada, aonde ele vai com aquele certificado, ele ganha mais. Das empresas parceiras do Viva Bem. Ok. Então, assim, como fazer na parte prática um devocional, pastor? Eu não sei fazer devocional, eu não sei orar, como que eu protejo, como que eu busco a espiritualidade? Como fazer um devocional no volante, pastor? Dá um exemplo prático pra gente. Como seria? Se o senhor fosse um chofezão. Sim. Pedro Noia na boleia. Pois Como bem. seria seu devocional? Pois bem, vamos considerar aqueles nossos colaboradores aí, os Vou dar um nossos DAF chefes. 6x2 para você, teto alto. É? 6x2, teto alto, É direcionado, embicado 101, para frente o cliente, para trás mamãe. Aquele é assim que é a gente aquela vai. nave, né? A navezinha, tá? 6x2, aquele padrão, É isso carregadinho, quarto eixo, 36 toneladas nas o DAF costas. holandês ou o que é? Ele é holandês. Fazer aquela média aqui, tô dando moral, hein? Tô dando moral. Depois eu quero ver a DAF aí me procurar. E aí você... Bom, partindo do pressuposto Isso aí, que... aquele devocional. Partindo do pressuposto que alguns desses nossos colaboradores aí têm dificuldade com a leitura, e eu não vou nem colocar a leitura evangélica, mas com qualquer leitura, Perfeito. porque não se acostumou, às vezes não estudou, não quis estudar, ou é Tá. meio preguiçoso, ou tem um TDAH, não importa. Tá. Existem muito audiobooks. Existem muitas formas de você estar dirigindo e ao invés de estar ouvindo uma porcaria, uma notícia política maniqueísta, você está ouvindo uma mensagem, você está ouvindo uma instrução. Nós estamos lançando agora, esse mês que vem, o audiobook. Eu já escrevi 10 livros, mas estou lançando o audiobook do último livro que eu escrevi, que é o Poder Relacional, que fala exatamente da importância da gente cuidar dos nossos relacionamentos afetivos. Os sabotadores da alma, o que a gente enfrenta dentro do nosso coração, a dificuldade de perdão. Eu vou lançar esse audiobook justamente para quem? Para aquele que está dirigindo, também para aquele que está na academia, fazendo uma esteira, está com o seu headphone aqui, eu não sei como é que chama mais, Legal. e ele está ouvindo, ele está sendo ministrado. Porque fazer uma devocional não significa você sentar com uma prancheta e ficar escrevendo alguma coisa. Fazer uma devocional é você ter um tempo devoto a Deus. É um tempo direcionado, é um tempo separado. Pode ser em oração, pode ser ouvindo uma canção, pode ser ouvindo uma mensagem, pode ser lendo uma palavra, pode ser conversando com um amigo sobre alguma questão espiritual. É você tributar um pedaço do seu dia, que está o primeiro pedaço, Ok. que a mente ainda está limpa, Ok. dizer, Senhor, estou te entregando as primícias, eu vou ouvir esse louvor agora, vou me desligar de tudo, o caminhão ainda está ali, só aquecendo, eu vou ficar aqui fora da boleia, eu vou ouvir esse louvor, e aqui ao terminar esse louvor eu vou fazer uma oração. Isso é um devocional. Então, um devocional não carece de você ter papel e lápis na mão, até porque nos tempos de Jesus não tinha papel, não tinha lápis, não tinha celular, não tinha nem Bíblia, irmão. Como que era o devocional deles? Eles sentavam e conversavam sobre o reino. Ouvir sobre o reino, falar sobre o reino, orar sobre o reino. Isso é um devocional. Então, não há espaço para nós nos vitimizarmos que não temos tempo para fazer devocional. Você pode fazer devocional dentro do banheiro, dentro da boleia, dirigindo, sentado, comendo. Devocional, você dizer, Deus, nesse momento é eu e você. E aí você fecha o canal, desliga o wireless lá de fora e fica ligado no céu. Naquele momento você está fazendo um momento que você devota a Deus.
Você dá um voto para Deus naquele momento. Estou contigo e não abro. E aí, irmão? E aí a sua vida começa a mudar. E não é uma mudança drástica. É uma mudança que vai acontecendo degrau por degrau. A mudança não acontece da noite para o dia, mas a decisão é da noite para o dia. Então, decida antes e a modificação vai no processo. Exatamente. Exatamente. Eu gostaria muito que as pessoas que vão assistir, pastor, esse material, o chofer, a motorista, a caminhoneira também, a mulher, pudesse tomar essa decisão. E começar, porque assim, tem coisas. O meu caminhão está quebrando muito. Eu não consigo carregar aquela carga. Toda vez que eu chego, aquela carga não está lá. Está atrasada. Aquela carga já chegou. O pátio estava cheio. Aconteceu. Você já conversou com Deus sobre isso? Você já teve esse tempo devoto? Você já tributou esse tempo antes de começar a jornada? Eu passei, tinha um trânsito, eu tive um acidente, meu carro parou, não dá certo, houve um problema de borracharia. Querido, querida, ouça o que está sendo colocado. Viva bem pela estrada. O sucesso começa em cuidar de você mesmo. Todo trajeto longo começa bem com uma boa companhia. Se junte a um comboio. Qual comboio? Se conecte com Deus. Pelo amor de Deus. Comece a se conectar com Deus. O trajeto é longo. Eu tenho 3.000 quilômetros. Eu vou fazer 2.700 quilômetros. Você passa, a gente chama do lead time de D6, D7. São 7 dias em viagem para você não conseguir fazer um devocional. Tributar 10 minutos do seu tempo na boleia e conseguir fazer uma conexão com Deus, dizendo: Deus, guarda a minha ida e a minha volta, e o meu coração, perdoa os meus pecados. Vamos escrever uma oração juntos aqui no devocional. Mande a sua mensagem, pastor Pedro Noia. Qual oração que eu faço aqui? Repita, manda para nós. Pastor Pedro Noia coloca aqui a oração do chofer. Talvez o próprio chofer possa sugerir uma oração. Sugira aí para nós a oração do chofer. Coloca aí no YouTube. Coloca aí no YouTube aí, que a gente vai colocar a oração do chofer. Essa é a oração do chofer. A gente coloca aqui no Viva Bem quais são as orações, quais são o pedido, qual que é o cenário. Porque eu sei que tem problema. Eu sei que as pessoas que estão aí do outro lado, e qual que é o nosso propósito? Esse é o meu pilar. Se eu não ver você bem, eu não estou cumprindo o meu propósito. O meu propósito aqui do Viva Bem não foi financeiro, não é do cenário do YouTube financeiro. É relacionamento espiritual, saudável e relacionamento seu e das suas finanças. Porque se você, pastor, se ele estiver bem espiritualmente e tiver um bom relacionamento, as finanças suas vai fluir normalmente, meu querido. Pelo amor de Deus. Eu quero que ele entenda isso. Eu vou chegar lá nas finanças dele. Mas ele precisa entender isso. Porque se espiritualmente ele não estiver conectado dentro desse cenário, ele vai chegar lá no top que eu vou explicar para ele por que as finanças dele estão ruindo. Então o pastor está colocando para você, meu chofezão, mentaliza. Bota a cabeça no lugar. Eu quero colocar aqui mais uma pergunta específica. Casamentos, para a gente fechar. Tá ruindo? Tem problema? Você acha que um casamento saudável, com 30 dias, a gente já até falou um pouquinho, mas só para fechar agora, mais de 30 dias, pastor já tem muita experiência com relação a casamento. E eu já vi vários problemas. O que acontece? O motorista tem seletista, o motorista, essa é uma causa polêmica, e a gente fecha as perguntas do pastor. Seletista. Se ele tem uma família, destrói aquela família, o que vai acontecer? Vem pensão. Depois vem a pensão, o que ele fala? Eu não aguento.
eu vou pagar pensão. Se suja a pensão, ele suja o nome dele, ele não passa na gerenciadora, ele não trabalha. Então aqui a espiritualidade e o relacionamento vai te ajudar a você não ter esse tipo de problema que vai atrapalhar as suas finanças. Então deixa eu te dar um toque. É possível ter um relacionamento saudável e não tomar a iniciativa errada na estrada, pastor? Ter um casamento saudável? É possível no caminhão? Em qualquer lugar, em qualquer tempo, você vai enfrentar dificuldade. Mesmo quem está com a esposa todos os dias enfrenta dificuldade. Às vezes eu posso te dizer que tem pessoas que se dão melhor quando estão mais longe, porque conseguem esfriar a cabeça, voltam com mais saudade. É evidente que isso não é o desejável, né? Mas é interessante porque no passado os guerreiros passavam anos também fora. Verdade. Anos. Os soldados ficavam anos numa batalha. Não eram dias, eram anos. E nós conseguimos aí manter essa visão de família judaico-cristã desde os tempos de Davi, apesar dos erros que eles cometeram também. Então, não há como você prosseguir numa vida abençoada e feliz se não tiver um parceiro. Desde o Gênesis está escrito, não é bom que o homem esteja solitário. Então, ter um casamento, ter uma família, né? E eu sempre digo o seguinte, que carro bom não precisa de muita manutenção. Casamento bom também precisa de muita manutenção. O que precisa de muita manutenção é carro ruim. Precisa de manutenção é casamento ruim. Então, um casamento bom, ele subsiste mesmo com distanciamento de tempo. Mas volto a dizer, legal. No passado a gente não tinha essa oportunidade, mas hoje a gente tem. Nós temos celular, cara. Eu posso ligar meu celular aqui e ficar 1 hora com a minha esposa. Eu tenho uma filha que mora em Campinas, às vezes ela liga lá para casa, fico 1 hora com ela aqui conversando, matando a saudade, e nem por isso o meu amor diminuiu, pelo contrário, às vezes aumenta. Então, a distância não pode diminuir o amor. Pelo contrário, ela tem que aumentar o amor. E se tem amor, tem renúncia, tem fidelidade. Se tem amor, tem graça, tem favor. Se tem amor, tem o querer bem do próximo. Se tem amor, tem justiça. Tudo que Paulo diz quando ele fala aos Coríntios capítulo 13. O amor tudo sofre, tudo espera. O amor nunca acaba. Então tem jeito sim. Agora, se você não alimenta esse amor, se você não pensa nesse amor, se você se alimenta de lixo, voltamos ao ponto anterior. Não rega. Não adianta. Tudo que não é alimentado morre. Se você não alimenta o seu amor, e hoje tem muitas formas de alimentar, graças a Deus por isso. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro, a nossa comunicação era por telegrama, bom, e era caro, você pagava por letra. Poxa, hoje em dia, olha a facilidade que a gente tem. Verdade. Ou ia pro telefone do orelhão, meia-noite, que era mais barato, no domingo, sim, porque a tarifação era muito cara. Aquela filhinha. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia agora eu posso falar com ela aqui, eu posso estar falando com você, falando. Então hoje nós temos ferramentas que nos garantem casamentos mais promissores e mais longevos. O nosso problema é que a gente não quer viver as renúncias que recaem como responsabilidade de um casamento. Casamento também é um campo de desafios e de renúncia. Porque amor não é só o que eu sinto. Amor é aquilo que eu pactuei. Que quando a gente casa, a gente faz uma aliança. É um pacto. E a gente diz, né, na pobreza, na tristeza, na saúde, na doença, na distância e na aproximação. Isso precisa estar no contexto. Então tem jeito sim de você ter um casamento abençoado, mesmo passando às vezes 20, 30 dias longe de casa. Mas quando volta, aí o fogo desce. Aí realmente é a hora que o periquito quer o peixe. É muito forte, Brasil. É forte! Quero agradecer ao pastor pela presença. Muito bom esse bate-papo. Muito bom entender espiritualmente o que o chofer passa. Mandar essa mensagem espiritual para você. Agradecer a todos aqueles que assistiram. Agradecer a você também, Cofrio, que está patrocinando o nosso canal. Sinônimo de sabor e alegria. Pedir a todos que possam se inscrever no nosso canal no YouTube, no nosso site também, para receber todo o nosso material. Fazer essa despedida. E qual é a parte mais gratificante de ser um pastor? Fala para mim, pastor. Dá só esse cenário para a gente. Olha, parece que não, mas a vida de um pastor está muito conturbada, sobretudo emocionalmente. Eu não sei em quantos velórios você já foi na sua vida. Alguns pequenos. Pois é, né? pois é. Só no mês retrasado, em um mês eu fui em 5. De jovens, de crianças, Verdade. de velhos.
aqueles amigos. Quantas vezes você foi no hospital visitar doente nos últimos 2, 3 anos? E são visitas, e são eventos que te desgastam emocionalmente. Verdade. Né? Então, a vida de um pastor não é só ali um púlpito. O púlpito é a parte fácil. Perfeito. O púlpito é a parte boa. Verdade. São os bastidores da vida de um pastor, vivendo crises matrimoniais de outras pessoas, tendo pessoas entrando no seu gabinete chorando porque o filho escolheu uma vida ideológica complexa, uma filha que se envolveu com um vagabundo, o marido que está traindo a esposa e vice-versa. Então, são N problemas que caem na mesa de um pastor. E ele tem que estar ali como um conselheiro espiritual, tem que estar sabendo de finanças, tem que saber sobre fidelidade, tem que saber sobre relacionamento, tem que saber sobre administração, sobre aconselhamento, sobre psicologia. Então não é fácil. Qual é a parte boa da vida de um pastor? Primeiro, que em essência ele se vê como alguém enviado de Deus para proclamar o reino. Glória a Deus. Então o que é a parte boa do pastor? É quando ele vê o reino crescendo. Aleluia. É quando ele vê família sendo restaurada. É quando ele vê homens, como eu no passado, até os 28 anos de idade, decidir por Cristo e mudar completamente o seu cenário familiar. Então, qual é o prazer do pastor? É quando ele vê que a palavra de Deus está surtindo efeito para o qual o Senhor a envia através da sua boca. Aleluia. A satisfação de um pastor é, às vezes, diante de um programa como esse, receber alguns relatos dizendo: eu ouvi aquela mensagem, e aquela mensagem mudou a minha história. Verdade. Você nunca me conheceu, eu moro em outro país, eu moro em outro estado, mas eu vi aquela mensagem, e aquela mensagem falou ao meu coração. Hoje, quando eu entrei aqui, um homem me procurou aqui, um pessoal aí do seu staff, dizendo: pastor, eu estive lá na sua igreja, e o senhor pregou uma mensagem sobre José, e aquela mensagem falou ao meu coração. 1 ano atrás, eu não conhecia esse homem nunca mais me viu, mas já valeu a pena. É isso. Porque nós não estamos aqui apenas para juntar em celeiros. Nós estamos aqui como semeadores do reino. E quanto mais semente a gente semeia, e eu creio que esse programa é uma semente. Aleluia. E quanto mais esse programa for semeado, mais a sua colheita vai ser multiplicada a 100 por 1. Então, Deus. Que Deus abençoe você, caminhoneiro, que Deus abençoe você, caminhoneira, Aleluia. ou chofer, como ele costuma dizer aqui. E eu faço voto de que você pare e pense um pouco em como está a sua vida e como ela pode ser melhor se você começar a se conectar mais com o seu Criador. Se você começar a ter uma vida espiritual mais aquietada, mais tranquila. Porque os problemas do caminhoneiro eles vão continuar, o trânsito vai continuar louco. Mas se você estiver em paz por dentro, e Jesus disse que nos daria uma paz diferente. Ele diz: a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Crede em mim, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Se você tiver essa paz interior, meu amado, fica tranquilo, porque o trânsito vai estar bombando lá fora, o caminhão pode dar problema, mas dentro de você vai ter uma paz que excede todo entendimento. E essa paz vai se espraiar, essa paz vai ser aspergida também sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, tua esposa. Aonde quer que você tenha um afeto, esses afetos vão ser influenciados pela paz que Deus está no teu coração. Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esse programa. Pastor, aí, Delano. Muito obrigado. E assim, eu queria pedir, agora, eu senti tocado aqui, a gente tem um carinho muito grande, são frotistas, são agregados. O que é o agregado, pastor? É aquele cara que tem um cavalo que agrega na carreta de uma empresa. O que é o autônomo? É aquele que tem um conjunto todo dele. Ele presta serviço para você. Que presta serviço, né, para a Delmar, para todas as outras empresas. E o Viva Bem alcança todos os autônomos, todo chofer seletista, todo aquele que trabalha, também de PJ e todos os caminhoneiros do Brasil. A maior força do transporte hoje no Brasil é dos autônomos. As empresas privadas correspondem a uma pequena parcela hoje do transporte do PIB brasileiro, que é rodoviário, hoje é 75% do PIB brasileiro. Pessoas entraram em 2026, pastor, assim como as empresas. Somente, eu acredito, não sei agora a porcentagem exata, mas poucas delas cresceram mais do que 10% orgânica. Algumas cresceram mais do que 20%. Pouquíssimas delas. A maioria diminuíram de tamanho. Algumas têm preocupações para esse ano de 2026. É um ano de mudanças tarifárias, ano de eleição, Copa do Mundo.
E o transporte rodoviário sempre tem um contexto. Agora, há um estudo sobre óleo diesel com relação à Venezuela e os comportamentos. Mas foi falado de espiritualidade hoje. Quando você se conecta com Deus, o pastor disse, há uma paz que o mundo não dá. Você que é empresário, que segue o canal, se inscreva, você que é autônomo, você vai ter essa paz, você vai estar conectado, não vai faltar carga, você vai estar com a porta aberta, você vai descarregar. Mas como se você fizer o seu planejamento e estiver conectado com Deus, há uma fé. Essa fé é importante. Então eu queria pedir ao pastor que terminasse fazendo uma oração, pastor. Ora por esses choferes, ora por nós, ora por essa tribo, por essa chofezada que são 75% do PIB do nosso país. Faça essa oração por nós. Amém. E você que está aí também, diga amém, diga assim seja, concorde, tome posse, receba essa oração, porque a fé vem pelo ouvir. A fé não é um sentimento, a fé é uma decisão a partir de uma alimentação da palavra. Então, olhando aí para você que está aí, de repente, no YouTube, ou você que está ouvindo, eu quero te dizer que Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Amém. Você só precisa deixar Ele ocupar um espaço em seu coração. Eu creio. Nós queremos milagres, todos nós precisamos e temos necessidades, mas, sobretudo, a nossa maior necessidade como criaturas é estarmos conectados com o nosso Criador. A palavra religião vem de religação. E Cristo veio para nos religar a Deus a partir do pecado de Adão. E Deus quer se conectar. Ele diz, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Não importa onde você esteja, em que lugar desse país ou desse mundo, não importa se você está dentro de uma boleia, se você está num posto de gasolina, se está aí no seu lugar de descanso. Aonde quer que você esteja, Deus está contigo. Então, se conecte a Ele aí onde você está agora. Fala, Deus, olha, eu não estou sentindo a sua presença, mas eu sei que o Senhor existe. Eu não estou aqui, o meu corpo não está arrepiado, mas eu sei que o Senhor existe. Se o Senhor existe, me dá um sinal. E eu tenho certeza que Deus vai sinalizar de forma clara para você a existência dele. Sabe por quê? Todo pai quer ser reconhecido no filho. Então você que é filho, seja agora esse filho que clama e diz, pai, Abba, pai, age em meu favor, me abençoa nesse trecho, me abençoa nessa carga, me abençoa nesse negócio, nesse projeto, nessa nova fase da minha vida, nessa nova estação. Se você que está passando para PJ, você que está saindo de PJ para seletista, não importa. Que você agora coloque Deus nesse negócio e lá na frente, quando isso estiver frutificando, você olhe para trás e diz, Deus, eu te dou graças porque sei que naquela oração a minha bênção começou a chegar. Aleluia. A Bíblia diz que quando Daniel orou, a bênção saiu do céu. Demorou 21 dias para chegar para ele. Mas ele sabia que desde o momento que ele começou a sua oração, o seu destino já estava traçado em Deus. Então que o seu destino seja traçado hoje em Deus, a partir dessa mudança que você vai tomar de dentro para fora, dizendo, Cristo, toma conta da minha vida. Cristo, eu te entrego a minha casa. Cristo, eu entrego o meu caminhão, o meu negócio. Cristo, seja Senhor e não apenas meu Salvador. Eu quero te servir como filho herdeiro por Cristo Jesus. Que essa paz seja contigo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a você que esteve conosco. Se a distância é longa, você precisa de uma boa companhia. Fique com a gente nesse comboio. Segue lá.